Bom dia aí, ouvintes da Aça Economia, mais um, mais um podcast aí, hoje com uma pessoa muito especial, uma amiga inclusive, trabalhamos junto aí numa grande empresa americana, há uns 15 anos atrás, eu acredito, né? Faz quanto tempo, né? É, é, Hoje eu estou falando com a Lígia Pimentel, uma das maiores especialistas hoje em pecuária aí do Brasil, né? Do agro, que é uma fortaleza aí do nosso interior. E já tinha algum tempo que eu estava querendo trazer a Lígia. A gente teve essa parada aí por conta do lockdown que nós tivemos aqui em Catanduva, né? Ficamos quase 3 semanas fora do ar. E a ideia que eu já venho falando aí para vocês, né? Os nossos seguidores, nossos ouvintes, é trazer dentro desse ambiente aqui, não só o mercado financeiro, como as bolsas de valores. A gente também vai trazer a questão de investimentos, de oportunidade de se investir lá no mercado internacional, em outros países. E também falar do mercado de commodities. Então hoje a Lígia ela é uma especialista, ela, né, eu acho que ela tem mais de quase 15 anos que trabalha aí no segmento de pecuária. Ela é também de família de produtores, né, da região ali de Bebedouro, né, aqui pertinho de Catanduva. Mas também a Lígia acho que é do mundo, né, Lígia? Quando nós trabalhamos junto, aí na época nós operamos aí o mercado um pouco um dia. Acho que foi Chicago, eu trabalhava com o mercado de Nova York, né, que era o mercado de açúcar, de moedas. Então ela tem uma bagagem muito grande nessa área. Tem grandes clientes aí, acho que no Mato Grosso, em Goiás, aqui em São Paulo. E agradecer a tua presença, Lígia. E deixar você. A ideia é que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Falar da sua empresa. A Lígia, pra vocês terem uma ideia, pessoal, também está com uma bebê de 4 meses, vou agradecer, né? Aí o tempo, que não é fácil, né? Eu estou com uma menininha também de 3 anos e meio. O tempo que eles tomam da gente, né? Consome, né? Consome, mas me parece que é uma outra paixão da Lígia, né? Além da pecuária, agora é a molecada, né? Porque Nossa Senhora, estão é uma delícia, né? parecendo aquele casal Quaker, aquele, sabe, cheio de filha, tá? Em volta, assim. E que é bom, né? Ué, mas é isso aí, É né? bom O demais. bom pecuarista é o que Acaba com a tem. tristeza, né? Eu acho porque você veio da pecuária, né? Que diz que o bom pecuarista gosta de ter 5, 10 mil cabeças, né? É os bezerrinhos aqui. Chega até. Né, mas é uma delícia, né? Eu adoro criança também, mas. Então, Lígia, se você puder falar um pouquinho, depois a gente vai da tua trajetória, a gente poderia falar um pouquinho depois quando a gente trabalhou junto na FC Stone, e depois a ideia é ela dar Vamos. um panorama para nós aí do setor da pecuária, que está realmente Aham. vivendo um momento muito extraordinário, né? O Brasil se Uhum. tornando aí um dos grandes players aí do mercado de carnes, né? Não só da carne bovina, Uhum. como as outras, frango, suínos, e enfim, nós estamos realmente num mercado muito aquecido, e também com vários problemas aí, né? Que o preço do milho explodindo, da Nossa, soja, uma seca, pior não, seca dos 91 anos, então, não tem dia fácil, não né? tem dia Todo dia é fácil, um né? leão para matar. Por mais que a arroba esteja explodindo, mas os custos também subiram muito, né? Então a Subiram gente mais que o boi, né? Por sinal. subiu mais que o boi, porque é impressionante enfim, ela ajuda aí o produtor, né, fazer as proteções, o RED, trazer Uhum. a margem, né? E ela vai falar um pouquinho Uhum. isso pra gente aí, Lígia. Obrigado, viu, pela sua presença aqui na Obrigada. Aça Economia. É um prazer e muito feliz de falar com você de novo, né? Obrigada, Marcos, pelo convite. Foi uma surpresa muito boa, porque fazia tempo que a gente não se falava, né? A Aham. gente vai fazendo então muitos bons amigos aí pelo caminho do mercado e a vida vai ficando corrida, e os filhos vão chegando e a gente precisa Isso. conversar mais. Então foi É. uma coisa muito satisfatória, assim, a hora que eu vi tua mensagem, eu respondi na hora. E, bom, minha trajetória, né? Eu sou de família de produtores rurais, então, por sinal, estou aqui na casa da minha mãe, que é onde eu nasci, e eu, de pequenininha, fugia de bicicleta para ir para fazenda, né? Aham. Dar banho nos cavalos, nadar no açude. Ela não gostava, que era perigoso, né? Perigoso E que delícia, afogar. né, Lígia? Que delícia. Nossa, Eu né? também Melhor nasci, infância, morei, né? até os 11 anos eu morei em fazenda também, né? É um privilégio, Uhum. né?
Um um privilégio, um privilégio. privilégio Poxa vida, e hoje eu vejo como isso agrega, né? Porque é, a maior parte da população hoje está nas cidades e os caras não sabem falar do campo. E é. quem vem do campo e tem essa habilidade tem uma vantagem competitiva, né? De Sim, sim. saber como funciona esse outro universo. Então, é uma coisa que a gente tenta passar muito para os nossos filhos, né? É, Vocês têm que conhecer esse lado aqui, porque vocês vão saber falar de uma coisa que ninguém mais sabe. é. E aí ia lá, né? Brincava, escondida, depois Mas o que você está tomava falando, bronca. só te interrompendo, é interessante. Que eu tenho o meu filho mais velho, o Luiz Eduardo, ele está com 6 anos e meio, né? Toda vez que a gente vai para a Uhum. propriedade também, desde pequenininho, eu sempre ia falando para ele, ó, esse aqui é um pé de cana, olha um pé de Aham. soja, olha esse aqui é um pé É, de milho. E hoje ele já é impressionante, ele sabe assim o que que é uma planta, uma árvores, por exemplo, a quantidade de árvore que ele sabe os nomes, né, de ipê, flamboyant, sabe que já sim, é um pé sim, de sim, sim. jatobá, frutas, né? E o que você está falando é verdade, assim, porque a gente, você vai, acho que 90 e, sei lá, mais de 90% das crianças acho que não sabe o que que é uma vaca, não sabe o que que é um pé de árvore, uma pé de fruta, né? E Não sabe mais, né? não sabe e não consome ainda, né? Tem um problema que, É. como não conhece um pé de laranja, também não consome, né? Uma laranja, uma fruta, né? Não, não consome. Mas isso E é tem nojo das coisas, né? nojo, porque e aí é interessante o que você Ai, está falando, porque isso aí, nós brasileiros nós somos muito, tá no DNA nós somos muito fortes no interior. A no maioria agro. dos brasileiros são do interior, nasceram em fazendas, tem um pai, o avô, né? E a gente precisa manter essa cultura. E nós somos o futuro grande player do mercado mundial aí de alimentos, né? É. Então tem que É, e incentivar você essa vê o molecada, né? tanto que o agro tem sido resiliente nessa crise, né? Sim, Porque sim. todo mundo para de comprar, mas ninguém para de comer, né? Não para de Então, comer. Não para de ficou muito gerar evidente. emprego, não para de gerar Então, foi rendas, uma né? baita oportunidade, né? E hoje tem tanta coisa diferente para a gente trabalhar no agro, né? Você vê, você pode trabalhar com agro lá na Faria Lima, sem precisar pisar necessariamente Olha só. na fazenda, e é muito louco, né? Tem muitas áreas diferentes para se trabalhar. É, Então, daí foi assim, minha infância foi assim, né, Marcos? Foi muito mágica, né? Uma infância dourada. é, legal. E a fazenda era aqui pertinho, né? 7 km, era muito legal, foi uma baita oportunidade. E aí, minha mãe é veterinária, meu pai era agrônomo, meu avô era produtor rural, meu pai também. Acabei caindo na veterinária, né? Queria Certo. tratar de bovino aí, eu gostava muito de clínica, mas clínica de bovino é um negócio meio complicado, né? Já É. no final da faculdade eu percebi, falei, cara, eu não gosto de acordar às 7 horas da manhã e botar a botina suja. apesar É, de gostar muito da, apesar de gostar muito do campo e de estar lá, eu não gostava de ficar no hospital, né? é. Ou enfim, talvez gostasse, enfim. Mas eu sentia falta de alguma coisa e, coincidentemente, recebi um convite do pai de um grande amigo de infância. A gente estudou na mesma escola, a mãe dele era diretora da escola onde eu estudei aqui. Eu estou em Bebedouro, né, pertinho de vocês. Certo. E ele é o dono da Scott Consultoria, é o sócio Ah, o da fundador da Scott? Scott Consultoria. Oh, que É o privilégio, hein? Scott. Ah, O Scott é marido da diretora da escola onde eu estudei e pai desse grande amigo que estudava na minha sala. A gente é amigo até Scott, hoje, só para imagina. assim, né, para os leigos, a Scott é uma grande consultoria nessa área aí, né? Isso é uma tradicional. Exatamente. Que legal. É uma das mais antigas, né? E ele falou: Ah, o que você está fazendo? Eu falei: Ah, eu estou indo para a clínica de grandes animais, né? De bovinos. Você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Eu falei: Ah, vamos lá, né? Estou fazendo nada, vamos lá. Eu estava tentando residência veterinária, estava meio que dando certo, meio que não, enfim. Aham. E chegou lá, me apaixonei, né, por análise de mercado. Descobri um universo que a gente não conhece na faculdade, na graduação. É. Então, descobri uma coisa fantástica. Eu adorava fazer aquilo, adorava ficar olhando os preços, ficar montando planilha, falando com as pessoas, fazendo networking para descobrir o que estava acontecendo com o mercado, né? Naquela época É. não tinha WhatsApp, então era tudo no telefone, né? Ou no e-mail. Estão ficando Alguns velho, hein? É boletins. verdade. Olha, tô ficando velha, É. cara, porque Não, naquela época, Marcos, alguns boletins de mercado a gente ainda mandava por fax, pra você ter ideia. Imagino. Alguns. Quando estava terminando meu mestrado, estava começando a internet, né? Imagina, não tinha. Aí veio as planilhas de Excel. Eu também, eu comecei com o mercado em 2001, né? O mercado de açúcar em Aham. Nova York. Aquilo ali para mim
E o etanol também já estava bombando na época da BMF, na antiga BMF. Tinha Sim, muita sim. liquidez. Então eu vendia toda a produção da usina lá na BMF, né? Aquilo ali era fantástico, né? Poxa vida, né? É. Uma trabalheira para você vender não sei quantos caminhões de álcool, né? Você vai na bolsa Aham. e vai lá e É isso vende aí. tudo e tal, né? E, É isso aí. e é apaixonante, né? É apaixonante. Fiquei apaixonada, né? E depois de 3 anos, quase 3 anos, estava dando já entrevista, né, tal, e me convidaram para dar início à mesa de análise de commodities da XP Investimentos. Então foi uma outra grande sorte, assim, eu falo na minha vida. Eu tive várias sortes assim para Aham, ir me encaminhando, né? Porque foi um desafio fantástico. Na época a XP não era o que é hoje, não tinha sim, virado essa chave ainda, sim. estava virando, né? Naquela época, eles tinham acabado de comprar, estavam comprando o Infomoney, pra você ter ideia. Foi Hum, a época em que entrou o primeiro sócio investidor, a primeira rodada de venture capital, né, na época. uhum, E tanto que eu estava lá, começaram a carimbar o mobiliário, né, os computadores para identificar e conseguir precificar corretamente a empresa. Então foi uma outra grande passagem assim. E lá tinha que fazer tudo, tinha que olhar todos os mercados, entrar com recomendações de operação para os investidores, para os clientes, né? aham, Ajudar os assessores de investimento. Então, eu trabalhei na matriz mesmo, não foi em nenhum afiliado, foi na matriz. Comprei, tive a chance de conhecer o Guilherme Benchimol de perto, a sala dele era na minha frente. Eu comprei a scooter dele na época, fizemos uma é, gambiarra, um negócio lá, que ele só andava de motinho ali na Barra, né? é, Estacionamento era caro, o trânsito era intenso, ele só andava de motinho, morava do lado da empresa e ia de é. scooter. Olha só. E na época ele tinha ganhado um pouquinho de peso. Falei, por que você está vendendo a moto? Ele falou assim, porque eu tô um pouquinho gordinho. Ele comprou uma maior, eu fiquei com a antiga dele. Então foi uma oportunidade incrível, não só ele, né, como outras pessoas que estão no mercado, fazendo o mercado hoje mudar, né? Sim. E foi uma oportunidade incrível. E por motivos pessoais, fiquei lá 2 anos, foi pouco, mas foi muito intenso. Foi um período em que a empresa estava crescendo muito. E precisei voltar por motivos pessoais para Bebedouro. E aí abri a empresa, né? Acabei abrindo a empresa. Logo na sequência, a FC Stone veio e me fez uma proposta irrecusável. Eu acabei tendo que dar um tempo Sim. na empresa, né? De um ano e meio. A E FC aí que Stone, nos né, Lígia? conhecemos. Só foi aí Desculpa. que era a empresa que a gente tava montando a FC Stone aqui no Brasil, era uma empresa americana, né? Isso. Quando eu fui E chamado, o Marcos era um sênior lá, né? O cara já tinha é, já construído um campo muito grande lá dentro na área dele, né? Na é, sua área. porque Foi uma coisa fantástica conhecer você também. E foi vocês tinham um 2005 eu fui baita para de lá. know-how. Eu tava na Isso. CPFL, né? Eu comercializava energia. Em 2005 Uhum. a FC Stone estava aqui, mas estava com só o pessoal de grãos, estava o Weber, o Aham. Gonzalo, o Mário Isso. depois estava junto, uma secretária e o Kurt e o Davi. Era É acho que isso em aí. 5 pessoas, né? E que estavam. Exatamente. Aí Você me montaram o contou essa história escritório. na época. Aí também me chamaram, eu nem imaginava que era um OTC. E eu fui pelo projeto e tal, né? Que era para montar o time de açúcar, de moedas, né? E Etanol. aprendeu pra caramba, né? Ah, foi para mim foi uma. Montou tudo lá, né? Fez tudo. Para mim que E ele é o. apaixonado E por eu não FC Stone. esqueço, viu, Marcos? Tem uma coisa que eu não esqueço, cara, que É, você me apresentava os seus clientes que tinham gado também na época. as usinas, né? Você foi muito bacana comigo, assim, porque eu cheguei lá, tinha que abrir uma área nova, tinha que trazer cliente para dentro. E todo mundo tem seus problemas para resolver ali no dia a dia, normal, É, né? Mas sim. o Marcos me trazia cliente para mim de bandeja, assim, ó, vamos lá na usina, vou te apresentar esses caras. É. Então foi muito generoso da sua parte, eu não me Ah, esqueço nunca. que isso. Porque, inclusive, na usina Então, tinha uma época que as usinas tinham confinamento, né? Ela tinha uma uhum, tradição porque elas faziam levedura do bagaço. Aí depois muitos acabaram exatamente. abandonando, porque não era o foco das usinas, né? É. Mas muitas usinas tinham a parte de confinamento de gado, né? Que tinham. Algumas ainda tem, né? Algumas Algumas ainda tem, tem. Eu tá, tive pô. um grande cliente aqui em Frutal, pertinho também, o pessoal Ah, da Queiroz de Queiroz. eu conheço eles, da, Pessoal, gente Va- boa demais, nossa senhora. da, como chama? Da Vale, Cerradão, né? Da Cerradão, Isso, da da usina usina Cerradão. Cerradão. E são pessoas muito bacanas. E aí tive a oportunidade de passar aí por essa empresa também, mas eu queria focar muito na parte de consultoria, um pouco menos na Uhum, negociação. Eu entendia que as duas partes precisavam ser separadas para você ficar imune ali, né? uhum, A- as recomendações ficarem 100% imunes.
E aí voltei, né? Voltei para a empresa, tive essa breve passagem, depois voltei para a empresa e aí estou desde então. A gente faz estudos de mercado, a gente usa inteligência de mercado para fazer projeções e, através dessas projeções, fazer recomendações de investimento, né? De comercialização, na verdade. Legal. Então, a gente foca muito no aconselhamento, né? Na recomendação baseada em análise de mercado e inteligência. Esse é nosso negócio hoje, basicamente. E nós acabamos desenvolvendo uma área aqui muito focada em pecuária, que é a nossa especialidade. Grãos também a gente fala bastante, porque o custo está totalmente ligado ao mercado de grãos e dólar, né? Certo. E nós produzimos também muitos relatórios. E o pessoal adora os relatórios, assina os relatórios aí, são relatórios que eu falo que dão uma cara a tapa mesmo, né? A gente fala, vamos lá, Meu, falar depois o você que a manda gente uns acha que vai relatórios para nós acontecer. aqui, viu? Para Eu divulgar. vou mandar, pode deixar. Vou mandar, vocês vão gostar, porque a gente faz uma. Na verdade, tem um informativo e um relatório, né? O informativo fala o que aconteceu, a gente fala o que a gente acha que vai acontecer. Então, a gente dá tendências, assim. Você É sabe... um grande desafio, às vezes a gente erra, mas muitas vezes a gente acerta Tá também. bom. Ah, sim. Você sabe que essa distância nossa aí, eu cheguei a ter um gado uma época, né? Aquela época tava duro, né? Os preços. Eu me lembro, assim, a hora que eu saí do gado, os preços começaram a explodir. Eu falei, não é possível, né? Nossa Senhora. Eu Poxa falei, vida. faltou a É Lívia o tal aí. do stop, né, Marcos? Faltou o contato É o da Lívia. stop, né? A hora que você sai, tudo. É, não, eu tô falando isso porque, né, Lívia? Porque acho que o legal que você aí, como a escola, vocês participaram de um momento muito importante aí do Brasil, porque o gado, tudo bem, tinha uma tendência de crescer, que talvez tinha uma perspectiva, mas eu não sei se todo mundo imaginava que ia ser essa potencialidade das carnes no Brasil tão rápido assim, né? Então acho Acho que que você não, viveu né? esse Acho que não. momento aí, acho muito legal, né? Como agora tá É, acontecendo com o estamos milho, vivendo né? ainda, né? Agora tá acontecendo com o milho. Com o milho tá explodindo no Brasil, né? A produção de milho. Porque Tá. o milho era muito residual no Brasil, né? E o E agora Brasil. a gente teve grandes perdas aí, né? Nós participamos do Crop Tour recentemente e tem muita perda, né? O clima esse ano prejudicou Sim, muito. sim. Apesar de que tem variedade que conseguiu sobrepor aí essa diversidade, mas a Sim. gente teve muita perda. E essa É, agora entrou a geada para acabar com tudo, né? Derriçar o que faltava. E aí esses preços não vão cair por enquanto. não vai. Então, E petróleo subindo nós lá temos aí fora. novos patamares de preço mesmo, né? Eu acho novos patamares mesmo. E todo mundo Uhum. já tá com essa hipótese de inflação, né? Lá nos Estados Unidos, na China Uhum. Isso. já tá tudo inflacionando os preços, não é só aqui, né? Tá faltando. Eu conversei com um É. executivo essa semana, tá faltando container, né? Já tá com problema de falta de container no mercado aí. Tá, No, tá sim. os Faz um importadores. tempo, né? Faz um tempo já. Eu tava falando com um australiano, ele trabalhou com a gente lá, depois ele saiu. E ele que levantou essa bola para mim, essa lebre. Ele falou, cara, nós Não. estamos com um problema gravíssimo, principalmente aqui no Aham. Pacífico, né? De que o descarte de containers está mais acelerado do que a produção. Então, isso encarece demais o frete, né? E inviabiliza muitas vezes a velocidade Sim. de entrega, né? De distribuição. E Então, nós aí? temos um problema grave aí em relação a isso. E aí deu aquele problema lá no navio lá que parou no canal lá, né? Aí piorou Isso, mais ainda o frete. Porque a gente tá falando isso por quê? exatamente. Porque vai vir mais pressão no segundo semestre, né? Assim, em preços, né? Eu acho que os preços, que nem você falou, Muito possivelmente. não tem muita tendência de baixa, não. Os grãos subindo, né? A demanda ainda está aquecida, né? Os países estão China crescendo, retomando. né? A China crescendo. Os Estados Unidos também tem um belo no crescimento, né? 6,5% esse ano, né? Isso. E o Brasil mesmo, né, Marcos? O Está Brasil crescendo. já apresentando indicadores, indícios de que vai crescer acima do esperado, Já tem. gerando mais empregos do que se previa. Sim, já E tem aí, né? analista falando em 5%. Vai depender do racionamento da energia, né, Lígia? Vamos ver. Porque a gente Exatamente. tem um pré-racionamento. Aí os preços já subiram muito da energia, né? Uhum. Mas os sinais são nada, se não tiver nenhuma novidade do Covid aí, é de pelo menos de Uhum. 4,5 a 5 o Brasil. Então Exatamente. o consumo então não tem uma tendência tão cedo aí de preços enfraquecidos não, né? Uhum. Exatamente. É isso aí. E é assim, né? Aí a gente está tentando analisar esse mercado para antecipar posicionamentos, né? Então, o boi na bolsa, por exemplo, que é o nosso principal mercado, acabou dando uma caída aí. Mas, na verdade, foi de uma realização, né? Depois de uma alta tão duradoura. Aham.
E a gente estava recomendando compra, porque nós não estamos enxergando assim um mercado muito frouxo, não. Sim. Apesar dos preços estarem extremamente altos, o que nós estamos vendo? É exatamente o que você falou, uma recuperação econômica acima do esperado, já tem gente projetando acima de 5. Uhum. Demanda internacional, a China vai continuar comprando, eles ainda têm um problema gravíssimo de estoques curtos de proteínas animais para consumo lá, né? Vão ter que continuar comprando. Na falta do suíno, eles compram as outras demais proteínas, inclusive Sim. leite, né? E Dólar então, consumo subindo, né, doméstico Lívia? aquecido, exatamente, Dólar dólar subindo. subindo. Consumo externo sustentado, não vou falar que está crescendo, porque a gente já cresceu muito, né? Tem uma hora que a gente Uhum. chega num platô mesmo, mas Uhum. acelerado, sustentado. E oferta curta, nós abatemos muitas fêmeas nos semestres anteriores aí. Então, nós estamos agora retendo fêmeas, mas lá no passado a gente abateu muita fêmea, né? E principalmente muita novilha. Poxa. Novilhas são É, animais que nunca produziram nenhum bezerro, né? é isso que eu ia perguntar até pra você. Então, esse abate houve mesmo que teve o quê? Uns 5 anos atrás também, que deu uma puxada e né, bateram muita fêmeas e aí você Exatamente. tem um problema lá na frente, né? Que aí para Exatamente. reposição A vai. gente, Reposição estoura, né? Os preços dos bezerros, né? 2016, 17, 18, a gente abateu fêmea, Foi né? isso, né? É. E aí, em 2015, entrou a China começando com um acordo comercial junto ao Brasil para comprar carne bovina. E no acordo está estabelecido que a gente tem que mandar carne para eles de animais de até 30 meses. 30 meses é um animal jovem até. Sim. Então, o que acontece? Como estão pagando bem, como a gente não tem essa característica no rebanho médio, né? Nosso rebanho é um pouco mais velho do que isso, um pouco mais errado, que a gente Certo. fala. O pessoal começou a fazer uma força para criar esse animal, né? Então vamos forçar um pouco a barra aqui. Começaram a mandar fêmeas também, fêmeas jovens, porque se criou uma premiação. A China estava pagando bem, o dólar explodiu, então vou fazer o seguinte: eu sou frigorífico, eu vou pagar 5, 10 reais a mais por arroba para quem me entregar um animal que se encaixe no padrão China. Certo. E aí como a gente começou a bater essas fêmeas também, e essas fêmeas nunca tiveram a chance de produzir bezerros. Então a gente limitou a produção agora, né? Então nós temos uma oferta pequena. O preço está subindo, o abate está caindo, entendeu? Poxa vida. O abate está caindo por falta de oferta, né? Nós estamos diminuindo a disponibilidade de carne, tanto internamente quanto Ah, globalmente. não é, isso que você está falando é relato mesmo. Eu falei com um dono frigorífico, tem um frigorífico aqui em Catanduva, né? Pequeno, Aham, e ele, sim. ele falou exatamente isso aí. Que ele está batendo praticamente uns 40% a menos que ele abatia, porque ele não tem mesmo, não tem animais, né? Não tem. Não Ele. tem, você vê o preço subindo absurdo, né? Interessante. O mercado doméstico encolheu e o mercado externo aumentou. Então, nós aumentamos o share exportado, né? A participação das exportações na produção. Foi comendo aí o que não era consumido dentro do Brasil, né? Então, Uhum. nós tínhamos aí 20% exportado, 80% no mercado doméstico, hoje é 30, 20, 30, 70, né? Então, esse mercado ele está mudando muito rapidamente e sofrendo uma grande influência do dólar também. O dólar voltou a subir, o boi voltou a firmar. E assim, Sim, nunca houve uma correlação tão estreita entre dólar e pecuária. olha. E está começando a virar uma commodity um pouco mais dolarizada. É bem interessante essa mudança. Para mim é um grande aprendizado também, Ah, porque é uma mudança de porque, patamar. porque tá internacionalizando. Na hora que tem a correlação, né? Aí o dólar vem mesmo. Que Exatamente. legal. E quanto. Exatamente. Então, vem criando essa correlação aí, o mercado vem mudando e a gente aprendendo cada vez mais, né? Olha, deixa eu só ver, eu não acompanhei. Quanto que é o. Quanto que a exportação representa hoje, assim, do abate Hoje está em 30, 32%, mais ou menos. Isso 5 anos atrás era o quê? 20, 18. Olha, subiu Então 50%. mudou bastante. E É, vai subir mais, pelo jeito, né? mudou Vai, bastante. isso vai. Eu acho que sim, acho que aumenta, porque a gente tem muito desemprego ainda no país, e desemprego assim, inviabiliza muito o consumo de carne bovina, né? É, Porque a carne bovina, ela tem substitutos perfeitos. sim, Pode não ser tão gostoso, tão saboroso, mas você consegue substituir perfeitamente pelo frango, é, perfeitamente pelos ovos embutidos, pela carne é. suína, que são proteínas mais baratas, É né? barato e essa crise que a Então, gente tá. entrou crise, entrou inflação, entrou desemprego, o pessoal substitui na hora, imediatamente. Né? Tanto é que nessa pandemia, com a crise econômica, as exportações de carne bovina sumiram muito. E as de frango não. Por quê? Porque o consumidor estava trocando, né, a carne bovina pela Ah, carne de frango, consumindo mais e ficou mais carne de frango aqui domesticamente. uhum.
Então isso ficou bem claro, assim, né? Bem Legal. demonstrado aí essa substituição, essa elasticidade de renda da demanda que a gente fala, né, em economia. Que legal. Então, né, nem contei, né, na minha trajetória, e depois acabei me graduando em economia também, porque Ah, precisava é verdade, preencher eu os acabei. buracos aí. Olha aí. Que é É também, assim. tem um link bacana, né? Eu também, eu fiz economia, Tem. eu já sou economista, mas especializei em agro, né? Meus mestrados e Isso. minha pós-graduação foi em agro, que tem tudo a ver, mas economia rural, né? No meu caso aí. É, Que legal.